Vamos falar de Evidências de Amor, a nova comédia romântica com a Sandy e com o Fábio Porchat, que chegam hoje, quinta-feira, dia 11, no cinema. Eu quero começar dizendo que esse vídeo tá atrasado, porque o embargo foi semana passada, mas eu não sou muito bom com data, eu achei que era essa semana, então não tinha gravado nada, mas queria fazer alguns comentários aqui com vocês, um breve review do filme, porque eu honestamente gostei bastante, e quando a gente fala sobre comédias românticas brasileiras, eu acho que essa é uma das melhores na memória recente. Nesse filme então a gente vai acompanhar o Marco Vicente e a Laura, que são interpretados pelo Fábio Porchat e pela Sandy respectivamente, e o relacionamento deles desde a concepção, desde o dia que eles se conhecem no karaokê, até o eventual fim e obviamente, como é uma comédia romântica, até eles se reencontrarem de novo. Como o nome do filme vai deixar entender, então tem grandes conexões com a música As Evidências, que muita gente acha que é do Chitãozinho e Chororó, e o filme deixa claro que é do José Augusto, quase que um hino brasileiro não oficial, já que toca em todo lugar, todos os dias, milhares e milhões de pessoas estão ouvindo essa música. Essa música então tem uma importância muito grande dentro do filme por ser a música que o Marco e a Laura vão cantar no karaokê para ter essa primeira conexão, mas também porque a frase "vou negando as aparências, disfarçando as evidências" vai ter um grande impacto, como o Marco Vicente, que é o protagonista do filme de certa forma, vai olhar para trás em retrospecto ao seu relacionamento, lembrando só das partes que ele gostaria de lembrar. Uma das coisas que eu gostei bastante nesse filme são as piadas. Eu acho que o humor tá muito equilibrado, mesmo que você não seja o maior fã do Fábio Porchat. Eu acho que a Evelyn Castro faz um papel extraordinário como ali atriz coadjuvante e consegue suportar bastante e equilibrar muito o humor que tem nesse filme. Outra coisa é que as relações, os diálogos entre o Marco Vicente e a Laura, pelo menos ali bem no comecinho, quando eles estão flertando, são algo muito verdadeiro, é muito natural, é muito genuíno, e de forma surpreendente o Fábio Porchat e a Sandy têm uma química muito boa naqueles primeiros momentos do filme. Acho que ele dá uma derrapada um pouquinho mais pra frente, e também a personagem da Sandy não recebe tanto carinho e atenção quanto do Marco Vicente, mas obviamente é um filme que é centrado nele e no relacionamento e como ele via esse relacionamento, e não propriamente nela. Mas o que me fez gostar bastante do filme Evidências de Amor é o fato de que a música é utilizada basicamente como uma máquina do tempo para transportar o Marco Vicente para momentos específicos dentro da história desse relacionamento. Isso é uma coisa que todo mundo consegue simpatizar, todo mundo tem uma música que te leva para outra pessoa, para outro lugar, para outro momento, e de certa forma a gente é transportado para outra realidade durante um certo período que seja, ou pelo menos dentro da sua própria memória, você consegue revisitar outras coisas através da música, através do cheiro, através de uma comida, e essa forma como eles utilizam a música para fazer essa pseudo viagem no tempo é grande parte, não, é toda a diversão desse filme. Evidências de Amor também, ao mesmo tempo, pra mim é um filme muito humilde que fala sobre o nosso papel dentro dos relacionamentos e como a gente simplesmente escolhe esquecer muitas das coisas que nós fizemos para levar um relacionamento chegar ao fim. O Marco Vicente é uma pessoa que tem uma memória extremamente seletiva, lembra apenas dos bons momentos e esquece os maus momentos, mas também esquece aquilo que ele fez para que aqueles maus momentos acontecessem. Uma das partes do filme ele até fala: não, eu fui o namorado perfeito, eu nunca errei. E apesar de muita gente já ter o autoconhecimento e a reflexão própria para saber que ninguém é perfeito, o Marco Vicente vai nessa jornada e leva a gente junto com ele em algo que faz a gente pensar no nosso papel dentro dos relacionamentos que a gente tem. E basicamente em todo lugar que ele vai, seja no trabalho, seja na academia, seja na rua, quando toca a música Evidências, ele é transportado para uma memória extremamente ruim com a Laura, com a ex-namorada dele. O que é surpreendente porque vai desconstruindo essa ideia de que tudo era perfeito, de que ele nunca errava, e ele começa a se enxergar sobre uma nova perspectiva, que é o que dá o coração ao filme, obviamente. Eu sei que da forma que eu tô falando, esse filme parece muito mais sério do que ele realmente é, porém, todos esses dispositivos que eles acabam utilizando são repletos de humor em cada uma das cenas que ele volta, em cada uma dessas reflexões, em cada uma das interações que ele tem, seja com a chefe dele, com a moça ali que é a síndica do prédio dele, com a Laura, com os outros personagens. É um filme muito leve que leva uma reflexão muito importante sobre não romantizarmos o passado, ou não apenas romantizarmos o passado. Por fim, dentro dessa comédia romântica, a gente vai ter mais um momento que eu acho muito importante, que é uma frase que é jogada ali no meio, que fala: mas quem amou mais e quem amou melhor? E parte disso vai se pagar na conclusão desse filme, mas essa é uma reflexão que a gente também faz muitas vezes nos nossos relacionamentos, entre pessoas que sabem amar melhor e que amam muito mais ou mais intensamente. O Marco Vicente estava no lado que era muito mais intenso, mas ele estava mais preocupado com o ato de amar em si
do que com o objeto amado ou com a pessoa amada, que no caso era a Laura, a namorada dele. E isso tem consequências gravíssimas que ele só vai perceber depois, olhando pra trás. Infelizmente, pra muitos de nós, a gente não tem essa ferramenta de poder ficar voltando no tempo e revivendo nossos erros e reaprendendo com os nossos erros. Então certas coisas são erros que não tem conserto. Mas no caso dessa comédia romântica, obviamente tem um desfecho como você pode esperar, onde eles vão se reencontrar, eles vão conversar, o Marco é uma pessoa mudada, não reinventa a roda. Por sinal, tem outros momentos desse filme que realmente deixam a desejar, como por exemplo, tem um momento extremamente impactante e emocional que funciona pela construção, mas as cenas em que o Marco Vicente vai interagir com o pai dele, toda aquela relação é construída de forma muito simples e não deveria funcionar se não fosse pela trilha sonora e também por toda a carga emocional que acaba ficando contida pelas atuações naquela cena em específico. Mas esse pedacinho da trama não faz muito sentido. Assim como a personagem da Laura é uma personagem que fica jogada de escanteio por boa parte do filme e reduzida justamente à única perspectiva que a gente tem do filme, que é a do Marco Vicente. O filme até tenta explorar alguma coisa diferente quando a gente descobre algumas coisas sobre a experiência dela com essa música, mas realmente não chega lá, não fica perfeito. Eu não acho que Evidências de Amor seja o filme perfeito, mas eu acho que é uma comédia romântica que chega muito perto, principalmente dentro da proposta dela, que é contar uma história de amor, contar uma história, fazer muito... Eu não acho que Evidências de Amor seja o filme perfeito, mas dentro da proposta do filme, de contar a história ali, contar um romance, fazer comédia, trazer uma reflexão e abraçar, de certa forma, um hino nacional não oficial e fazer a gente refletir sobre os nossos papéis dentro das nossas vidas e de como a gente trata as outras pessoas e como a gente escolhe lembrar de como a gente trata as outras pessoas, eu acho que ele vai muito bem. Eu acho que é um filme excelente pra assistir em família, excelentíssimo pra assistir com o crush e é uma das minhas comédias românticas favoritas dos últimos tempos, pelo menos brasileiras, até onde eu consigo lembrar. Acho que você deveria dar uma chance e eu queria agradecer pelo convite de poder assistir na cabine de imprensa. Assistam. Obrigado.